Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Pediatria Sem Neura. Meninas, que Chegamos, saudade! Que saudade! Esse é o primeiro 2021, é isso? Não, Não, segundo. Tássia, Ave Febre. Maria. É porque Ai, a meu gente demorou Deus. tanto pra gravar esse. acho Foi que tanto é. plantão, foi tanto Foi menino parto, nascendo, foi parto. Foi tudo. Foi tudo. E a gente precisa dar uma corrida, né? É. Porque a doutora Tassiana, Pois já é, já a Julia Julinha chega. chega. Júlia E chega. podcast já, não dá já. pra ser gravado por telefone, até onde eu Não, sei. Não, é verdade. E com o fundo assim de uma bebê chorando também, eu acho que não vai ficar bom, né? Então, vamos apressar essa história. Vamos lá. Então, a temática que a gente vai trazer hoje é sobre desfraude. Eu acho que vocês Isso. estão escolhendo a dedo as temáticas campeãs de Claro. consultórios de vocês, Com viu? Sem dúvida. certeza. Sem Top dúvida. É um five. tema de muita angústia, né? É. Todo mundo fica muito. Quando é que eu vou começar? Tem idade, né? A gente precisa intervir, eu preciso, né, dizer ao meu filho, ajudar ele, não ajudar. É muito angustiante. Quando vai chegando perto aí de 2 anos e pouquinho, a família cria uma expectativa muito Com grande certeza. em torno desse tema. É. Até um pouquinho antes, viu? Eu vejo, assim, às vezes no consultório, 1 ano e 8, 1 ano e 10, já começa aquela... E aí, Tassi, será que já não tá na hora de tirar a fralda? Às Como vezes é que até é? relacionado à entrada à própria escola, né? Muito também. Eu até vi uma pesquisa aqui fora, nos Estados Unidos, né, que ainda é creche, né, aí a creche paga, a maioria só recebe com desfraude. E aí essa temática é ainda mais Mais pesada, mais né, pros pais. pesada, né, e Isso é muito vários complicado. treinamentos para tirar. Então, assim, rola uma pressão ainda maior com os Sim, pequenininhos, né? Sim, com certeza. E aí, uma coisa que a gente vai ver ao longo do podcast é que isso não é legal, tá? A gente não deve pressionar. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, eles são bem taxativos em falar isso, que a gente tem que respeitar o tempo da criança, que não é assim, que não é pressionando. Então, essas escolas americanas aí, essas creches, tem que ouvir mais a Academia Americana. hein? Né? E aí a gente vai, durante o podcast, falar um pouquinho dos porquês, né, dessa conduta também, né? Sim. E trazer um pouquinho das experiências minha e de Ana Cláudia, que É. já passamos por isso. No meu caso, Sim. que, amém, Senhor, já passei por 2 desfraudes. Eles aconteceram de uma maneira muito natural, né? Com a Helena, minha filha, que hoje tem 5 anos, foi tudo muito rápido. Na verdade, ela tinha 2 anos e 2 meses, eu acho. Eu não estava esperando por isso. Eu acho que eu já tinha até comprado um piniquinho. Eu acho que talvez por ansiedade, né? Acho que primeiro Aham. filho, você fica muito ansiosa para todas as fases. Sim, com certeza. Aí eu era aquela mãe que, ai, que bonitinho já. E já tinha amiga que, criancinha que avisava fazer cocô. Eu lembro uma vez que a Helena, acho que foi a sorte do mundo todo. Ela era muito pequena, ela fez um cocô no vasinho, eu achei o máximo. Mas aí depois ela não fez mais, eu também nem liguei. Eu só achava bonitinho o vasinho que fazia um barulhinho e tal. Aham. Pronto. Aí, com 2 anos e pouco, a Helena estava muito mexida com a história da chegada do irmão. E eu achava que ela teve algumas dinâmicas, como eu já contei da dinâmica da chupeta, que eu acho que eu já contei, né? Não, que ela da chupeta tu da nunca chupeta não contou. entrou, foi não. igualzinho. Teve com toda a febre. Ela era super chupetona, assim. Eu achava que ia ser um horror pra tirar a chupeta. 5 anos e ela de chupeta. Eu achava que ia ser isso. Aí, certo um dia, um pouco antes da fralda, a gente brigou, ela bateu em mim, assim, eu fiquei muito triste. Falei, olha, mamãe não vai botar você pra dormir hoje, porque mamãe tá chateada, vai dormir com o papai. Mas não em um tom de raiva, assim, meio que hoje não dá, assim, fiquei triste que ela me bateu. Sim. E aí eu lembro, foi no meio de uma festa, eu saí com ela, Eita. nervos à flor da pele. Eita. E aí ela chegou em casa e falou, tá bom, eu não vou dormir de chupeta hoje não. Eita, Rapaz, olha. é uma veja. personalidade, disse. Ela largou a chupeta nesse dia, nunca mais. Nunca mais ela botou. pediu. Nunca mais pediu. Quase a mesma coisa foi a fralda. Um mês depois, ela virou pra mim e disse, mamãe, eu não uso mais fralda. E isso, Dudu já tinha chegado. Isso, Dudu tinha chegado. Isso, a escola também. Eu não acho que, assim, acho que na verdade é a conversa com a escola, mas eu não acho que, foi por causa da escola, do incentivo da escola. Eu acho que realmente era o tempo dela. Sim. Ela tirou a fralda, e ela tirou a fralda de noite, na mesma tirada.
E nos primeiros dias eu não tô acreditando que de noite, aí o povo, você vai acordar ela pra fazer xixi? Eu prefiro limpar o xixi do que acordar. Claro. Com certeza, sono é sagrado, minha gente, pelo amor de Deus. E aí, depois de uns meses, ela começou a ter uns escapes, fez muito xixi na cama. Eu até conversei com uma psicóloga, ela disse, não volte com a fralda. Pronto, deu acho que uns 20 dias de xixi na cama e acabou sem fralda. Ótimo, maravilha. Isso antes de 2 anos e meio, né? E aí Dudu foi completamente diferente. Dudu desfraldou com 3 anos e pouco. 2 anos e meio, ele nem sinal, não quero usar fralda. E eu, putz, tava acostumada sem fralda, crente que ia me livrar dos custos de farmácia. E aí ele também, eu deixei, até que também um belo dia ele disse, mamãe, não uso mais fralda. Aí desfraldou de noite. Maravilha. Não, lá em casa a gente não teve essa facilidade toda, não. Eu não tenho essa memória desses dados de idade certinho, não. Mas foi... Primeiro, eles desfraldaram, né? Tanto Antônio quanto Carol. Desfraldaram, assim, também bem tranquilo. Mas Carol ainda teve mais escape. Carol ainda ficou tendo mais Qual escape. Qual a idade quando deles mais agora, velha. Nia? Antônio tá com 7 e Carol tá com 6. Ah, tá. Por isso que tu não tem essa lembrança. Não tenho. A gente esquece, pessoal. Por isso que a gente tem vários, né? Às vezes é bem. Aí eu não sei se eu esqueci tanto pra ter vários. Mas olha, isso que vocês estão trazendo, principalmente Dulce, nesse exemplo de Dudu, né, de que ele foi depois dos 3 anos, isso é uma realidade, realmente. O tempo a época do desfraude, as pesquisas mostram que vem aumentando. Há um tempo atrás, nós tínhamos o valor de 24 meses, essa era a idade, 2 aninhos para desfraudar. E hoje em dia, a média de desfraude é de 36 a 39 meses, pode ser né? até 48, mas tem uma explicação assim, desse aumento? Tem sim. A rotina dos pais cada vez mais extenuante em relação a trabalho. E aí, os pais trabalhando mais, a gente sabe que o processo de desfraude, para algumas crianças, é bem cansativo. Para os pais, os pais têm que estar disponíveis, tem que estar nesse disponíveis, processo. exatamente. Tem que estar disponíveis, tem que ter paciência. Então, acaba que isso vai postergando. Não, depois a gente vê isso, né? Então, isso é um dos motivos, né? E outro ponto muito forte que justifica esse aumento também é o fato de mais informações hoje em dia. Então, antigamente tinha muito essa pressão. Principalmente da idade, né? Era o ponto principal. Não levava muito em consideração a parte fisiológica, a parte psicológica, que hoje a gente sabe que tem muita influência. Além do ambiental, social, todo esse contexto tem total influência nesse treinamento esfincteriano aí. Isso, exatamente. Então, é importante que hoje a gente tenha essa consciência de que o desfraude faz parte dos marcos de desenvolvimento infantil. E, como tal, a gente vai ter que individualizar a criança. Aí, fisiologicamente, essa aquisição do controle esfincteriano, ele tem um padrão evolutivo, né? Ele primeiro vai ter o controle fecal noturno, depois ele vai ter o fecal diurno, depois ele vai ter o urinário diurno e, por último, o urinário noturno, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque, assim, o esfíncter urinário e fecal, ele tem a mesma origem embrionária e inervação. Então, às vezes, você tem uma incontinência urinária e pode ter algum... comprometimento também na incontinência fecal. Mas então, eles são bem próximos. Sobre essa ordem aí, Ana, às vezes ela se altera também. Então, às vezes eu vejo, e aí eu acho que, não sei, opinião leiga, que talvez seja até alguma coisa relacionada ao psicológico, crianças que desfraldam, mas o cocô é o medo do vaso. Sim. Isso, claro. Né? Isso o cocô. Mas... E aí eu vejo, assim, crianças, sei lá, com 6 anos que não consegue, porque tem medo, só consegue se botar mas a fralda. Isso é padrão psicológico. Teoricamente, pelo corpo dele, ele teria condições de fazer o controle voluntário desse esfíncter. Alguma coisa aí está atrapalhando esse processo. Isso, entendi. Por isso que muitas vezes essas crianças requerem uma abordagem psicossocial, entender. Tem até um documento muito legal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que o nome do documento é Treinamento Esfincteriano. Eu até mandei para uma mãe de um paciente lá do consultório que estava tendo essa dificuldade, exatamente como você falou, do cocô. Isso realmente é muito comum. E aí eu encaminhei para ela dar uma lida e aí tentar entender em que situação que o filho se encontrava mais. Será que é nesse contexto, naquele outro? O que é que a gente pode fazer? Então, nisso aí, o pediatra precisa
a trabalhar ativamente, né? E muitas vezes precisa do apoio psicológico, precisa da talvez, psicopedagoga do colégio. Talvez algum sabe? trauma, né? Assim, por Às exemplo, vezes uma até- prisão de ventre Isso. que ele teve. Esse é o principal motivo. E Olha, dói, né? eu acho que tu tá lendo livro de medicina, viu, Dulce? Sinceramente. Fala isso, que eu fico... Mas esse aí é o principal motivo, viu? olha aí. É a constipação, que a gente vai falar daqui a pouco, né, Aninha? Não dá Isso. spoiler, deixa a gente Ai, falar. meu Deus, Que coisa. eu não consigo seguir o roteiro. Vamos. Vamos ver esse roteiro, Dulce. Veja aí. Mas aí, vamos lá. Quais são os sinais de prontidão, né? Como é que eu posso ter essa observação? Se a gente tem essa indicação de que o desfraude vem muito da criança, é um sinal, né, é fisiológico da criança e precisa ser demonstrado o interesse da criança em realizar isso. Então, qual é o nosso papel como pai e mãe em participar desse processo, né? O que é que a gente deve observar nesses sinais de prontidão? Esses sinais devem aparecer em torno de 24 a 36 meses, né? Isso. 2 anos até 3, mais ou anos. menos. Isso, E os exato. critérios devem ser individualizados. Essa história de, por exemplo, desfraude coletivo de escola. Isso é uma furada. Furadíssimo. É uma Furada. furada. Cada criança está tendo o seu tempo, né? Então, se ele consegue se verbalizar que fez xixi ou fez cocô de alguma forma, não exatamente com essas palavras, mas que de alguma forma ele consiga verbalizar isso, que ele consiga ter o controle de tirar a roupinha. Então, os shortinhos, Isso. claro que fáceis, né, minha gente? Pelo amor Sim, de Deus. Elástico sim. para tirar e botar. Nada Exatamente, de botão, nada de zíper. botão e zíper, por favor, né? Né? Essa criança ter o interesse disso também, né? Ela ter a vontade de ver o pai, ter curiosidade de ver a mãe, né? Ela conseguir ficar sentadinha um tempo, porque se for aquela criança elétrica virada para um lado e para o outro, não Sim. senta nem por 2 minutos, não é. adianta querer colocar ela num vaso, num pinico, né? Essas coisas que não vai Isso. acontecer. Inclusive, essa questão que a Aninha pontuou é bem pertinente, porque a recomendação é que você observe se o seu filho consegue se concentrar e parar numa atividade por pelo menos 3 minutos. Porque aí, se ele consegue fazer isso, então isso aumenta a chance dele estar pronto para a gente começar esse desfraude. Então, apesar do desfraude coletivo, como a gente mencionou, ser uma furada realmente, mas é bem importante que a escola seja parceira também, porque o desfraude ele precisa acontecer em todos os âmbitos, em todos Isso. os ambientes, melhor dizendo, que a criança Isso. frequenta, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de pais separados, então precisa ter uma conversa entre os pais. Olha, já comecei aqui em casa, a gente está nesse ritmo. Quando ele estiver com você, vamos manter esse ritmo. Na escola, fica no integral ou até meio período, né? Isso. Olha, o ritmo lá em casa tá assim, assim, tá assado e tal. Isso é bem importante. Eu acho que, na verdade, é esse olhar para a criança, né? Porque, na verdade, o fluxo de acontecimento é diferente. Então, a criança dá o sinal de prontidão, que é isso que vocês falam. A gente observa e acredita na criança, né? Porque ele pode... mamãe, agora eu não uso fraldinha. Você pode dizer... Não, meu amor, não vamos. Acabou. Assim, Já desestimulou. Total. Total. Ele pode Isso. falar também, mamãe, eu não vou usar fraldinha. E mesmo assim, vai Fazer rolar um xixi, cocôzinho, vai. rolar um xixizinho, Vai. tudo bem. Porque esse é o processo. E não ser o contrário, do tipo, vamos tirar a fraldinha, você já é um mocinho. Não é isso que é recomendado de forma nenhuma. Sim. O que é que às vezes, quando a mãe vem com essa expectativa toda, né, Ana, mas como é que a gente pode introduzir e tal? Bem, você pode, na hora, por exemplo, os pequenininhos, né, que na hora que ele fizer cocô, já começar a não trocar ele no trocador, né, pegar essa fralda, levar para o vaso Isso e é muito legal. apresentar esse lugar, tipo, ó, aqui o cocô vai embora, tchau, e deixa esse cocô Vamos lá dar tchau e pro lava esse cocô. bumbum lá no banheiro. Então, assim, traz esse ambiente para o contexto geral da casa, né, e não simplesmente a criança de 2 anos e pouquinho já está pegando ele, ainda levando para o trocador, levantando perninha, talvez isso não seja tão indicado. Você vai apresentando o ambiente, né? Exatamente. Isso. Então, Interessante. essa ideia do tchau cocô é bem legal, realmente, de tá fazendo na fralda, tudo bem, Tudo mas bem, aí você exatamente. tira a fralda e você vai jogar a fralda no piniquinho para ele entender Isso. para onde vai ali o xixi, o cocô. Você joga direto no vaso, dá descarga, porque às vezes eles se assustam até com aquele barulho da Isso. descarga, não entende direito. Eu tenho uma prima que ela morou na Angola.
E lá eles têm o costume de levar as crianças bebezinhas para fazerem cocô no vaso. Então, ela disse que a filha dela, a pessoa que trabalhava com ela, Mas tem um com treinamento 6 desse, meses. eu Tem, acho. nos Não Estados é? Unidos Tem um é bem- babado Era desse, com, assim. com 6 Não é a meses, filha de Ana baixinha. Maria Braga que não Não, que fazia isso? não sei. Não sei. Não Ana Maria sei, Braga, diz pra gente Conta aí, pra gente, se sua quiser participar neta, do podcast. sua aqui. neta. Eu juro por Deus que eu lembro Não, disso. mas essa é uma prima. E aí ela morou na Angola. E aí, com 6 meses, a pessoa... Eles têm um horáriozinho do cocô. A gente sabe mais ou menos esse horáriozinho. Isso. Então, quando dava horário, ela levava a criança pro redutor. Ela fazia no vaso. Tem uns vídeos. É a coisa mais linda de 6 ver. meses. Tudo Mas bem, veja, é lindo. Mas é o do... Mas, meu Mas irmão, é é uma cultural. pressão. Isso É, eu é acho cultural. É. Isso é cultural. Você pensar numa criança que vai estar num colo para ela fazer cocô, a pessoa segurando embaixo no bumbum, também não é confortável. Se você for trazer essa parte, né, que não é fisiológico também. Sim, mas geralmente não tá no colo, né? Assim, tá em outro lugar. E aí eles têm essa coisa cultural. Engraçado como, assim, cada canto vai ter um sistema diferente, né? É, aquele livro que tu adora. Ave Maria. A encantadora de bebês. Mas eu vou pesquisar. fala Eu vou isso. pesquisar essa técnica que é levar o bebê desde recém-nascido. Isso, Sim, tem, para o existe. vasinho. Existe. Quanto Existe tempo essa no mundo técnica. essa mãe vai perder. Exatamente. Exatamente, até porque fisiologicamente, né, o controle, como a gente falou, o esfincteriano, Sim. não vai vir em torno de 1 a 3 anos sim, de e é idade quase para uma ser voluntário. sorte. Você descobre o horário e fica ali aquele horário esperando o cocô E vir. fica ali esperando. Isso. O lactente é totalmente involuntário, não tem isso, né? Não, e o que mama, então, bem reflexo gastrocólico, né? Isso. Se bem que por isso que talvez eles vejam como até na cultura tem essa questão da ciência por trás. Porque você falou 6 meses, a partir de 6 meses, né? Ou seja, o reflexo gastrocólico vai estar menor, né? reduzido, Não vai ser reduzido. só aleitamento materno exclusivo, já vai ter dietinha, que isso interfere no hábito intestinal. É. Então, é uma Cultural, opção também. né? Só queria Exato. entender o benefício. Mas que a ciência, teoricamente, não tem essa justificativa, porque o controle esfincteriano não Só tá vem ali. depois. Pronto, Não tá ali. Olha, nos sinais de prontidão, eu acho interessante também a gente respeitar essa questão, enfatizar essa questão do ser autônomo. Então, seu filho é autônomo, ele tem autonomia no sentido de, mamãe, deixa que eu faço isso sozinho, mamãe, eu quero colocar, deixa eu tirar a cueca sozinho, tirar a calcinha sozinha. Então, isso são pontos também relacionados a sinais de prontidão. E aí você precisa, se ele ainda não o faz, estimule. Então, estimule. Às vezes eu vejo os pais tendendo a querer infantilizar a criança, né? De assim, ai, meu bebê tá crescendo. A gente tem que ter muito cuidado com isso para também não podar. E aí é importante que eles sejam autônomos, independentes, claro, de acordo com a idade deles e tudo mais, né? E aí, para isso, também precisa da comunicação. Então, a gente está falando em desfraude entre 2 e 3 anos. E aí, por isso que eu volto novamente a falar. O desfraude é também um ponto de marco de desenvolvimento, porque aí é quando a gente vai buscar, por exemplo, como é que está a comunicação? Ele fala frases completas, você entende o que ele está falando, porque às vezes a gente tem criança de 3 anos que tem esse atraso de linguagem, de não conseguir falar uma frase completa, que os pais não se ligaram. E aí, vai passando e não está indo para as consultas de rotina e passou. Mas aí a relação disso com o desfraude Pois porque ele não vai conseguir se comunicar e dizer que quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Com xixi, estou com cocô. Exatamente. Sabe? Eu quero ir no banheiro, eu quero Se for fazer aquela criança xixi. que está ainda apontando só, aquela que não tem essas palavras todas, então o vocabulário pequeno ele não vai conseguir às vezes se são comunicar. palavras soltas. Fala tudo, mas combina as palavras, forma frases. Eu preciso disso para que a comunicação aconteça, para que eu ensine para ele que, olha, filho, quando tiver com vontade, avise para a mamãe que quer fazer xixi. Na hora do banho, quando tiver com vontade, avise, vou fazer xixi, mamãe. Esse vou fazer xixi, mamãe, parece tão simples, mas tem criança que entre 2 e 3 anos ainda não consegue. Então, isso também é um sinal de prontidão, né, que a gente tem que buscar. E dentre essas práticas, né, o que não se deve fazer, né, que eu acho que é importante também. A gente já falou na observação dos sinais de prontidão e agora
O que é mais comum que vocês veem em consultório e que vocês não indicariam? Comparar, Isso. né? Comparar, essa Isso aí palavra é a palavra-chave Eita, de todas isso as aí é bem mamães. danoso. Comparar. E às vezes ficar triste, se mostrar triste quando tem escape. É uma coisa também, quando escapa. Ai, filho, mas escapou e tal. E dá um ar de que a criança fracassou naquele momento. Isso, exato. E não é isso. É, eita, filho, não tem problema, vamos trocar e a gente faz de novo. Isso pode acontecer e levar isso para o outro tudo lado. bem, Exatamente. exato. É um E processo. Aí é recompensa. Eita. Veja. Também não A é academia legal. americana, ela traz que você pode recompensar em forma de elogios. Isso. Tá? E não em troca material e de guloseimas e tal. Adesivo, quadrinho, estrelinha. Não é nossa recomendação. Isso é pressão. Isso é pressão. E se pegar uma criança pressão. competitiva, então. Isso é pressão. danou-se. Se pegar uma linda da vida que quase não é competitiva, filha, Meu uma Deus estrelinha. Ela do chega, céu. eu quero 5, Eu mamãe. quero 5. 6. Total. Se Júlia puxar a minha, ela, meu Deus, eu tô frita, não vai dar. Eu era muito competitiva. Minha mãe conta que eu tinha na idade de Helena, mais ou menos. Ela chegou no colégio, eu estava aos prantos. Aí ela disse, pronto, levou uma queda, quebrou um braço. Minha mãe já fantasiou assim, total, né? O que foi que aconteceu com Tassiana? Foi porque ela não ganhou a plantinha, que só quem ganhava a plantinha era o primeiro lugar, que lesse mais bonito. Ela Mas aí é não leu mais sacanagem, né? bonito. Primeira, aí a Isso escola era- também doeu. Minha gente, Doeu, isso aí doeu. era o Mas quê? quem não tinha 90 e estrelinha na escola, eu poucos, né? tinha, eu lembro. Ainda É. hoje existe estrelinha do Ainda balé. existe, é? Existe. Isso tá muito estrelinha errado. de Isso- balé, estrelinha de não sei tá o quê. errado. Vamos mandar o Existe. pessoal escutar o pai de Existe, digo Não. logo que existe, sim. Ai, não. E uma Isso é uma outra maldade. coisa é Isso é pra uma gente não maldade. começar esses processos em algum momento de estresse da criança. Isso. Tipo, Bem importante. Chegada de um irmão, tirada É. de chupeta, separação dos pais, pais. mudança de cidade, A mudança mãe de começou a escola. trabalhar, por exemplo. Então, não misturar, assim, essas mudanças junto com o desfraude, que, como a gente falou, é um processo totalmente psicológico também, né? Isso. Então, a cabecinha da criança deve estar mais, digamos assim, mais concentrada nesse processo junto e não preocupada com outras coisas. que Isso, podem esse nos- processo todo do desfraude, a gente chama processo porque ele pode realmente demorar meses, tá? Isso. E aí tudo bem, por mais que deu certo com Dudu e Helena bem rapidinho, tem algumas Isso. crianças que realmente acontece de forma bem rapidinha, outras não. E aí esse processo vai levar uma média de 6 a 12 meses. Então, se você está nesse processo e, poxa, já estou aqui há um mês nessa história, tá dando errado? Não, por favor, não desista. não desista, é Não persistência total, né? Eu já tô vendo que maternidade é persistência, né, pessoal? No mínimo, persistência, para ser de bom grado. Pra ser de bom grado. Persistência. Mas para quem está ouvindo a gente, então a gente já falou das não indicações. Como é que a gente tem que começar? Então, como iniciar, Ana, as dicas? Mas é isso, como a gente estava falando anteriormente. Quando muito pequenininho, essa questão de apresentar, né? Apresentar um ambiente de forma lúdica, tranquila, né? E aí a criança, à medida que ela for dando esses sinais pra gente, aí a gente vai estimulando esse processo, né? Então, na hora que ele avisa que fez xixi, porque normalmente, como eles são muito pequenininhos no início do processo, eles podem até avisar, mas eles não conseguem fazer Não o vai dar controle. tempo. Exatamente, não vai dar Isso. tempo. Entre o avisar e sair o xixi, Acabou, é muito já rolou. curto. É. Então, não tem problema. Na hora que ele avisa, a gente já leva. Ai, mamãe, já foi. Não tem problema, ó, mas você faz aqui, da próxima vez que você sentir. Então, normalmente, o cocô é mais fácil deles tirarem nesse início, porque eles têm a vontade e Dá um começam. tempinho maior, Isso, né? isso. O xixi é um pouquinho mais difícil. Exatamente, além dos sinais de prontidão, como a gente falou, né? Começou a ter os sinais de prontidão, e aí a gente vai estimulando esse processo todo, Isso, que pode uma durar dica- até um ano, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Exato. Uma dica, meu filho está com 2 anos e meio, ainda nenhum sinal. E aí, por onde é que a gente começa, né? Bom, você pode pedir para observar se ele está vendo, por exemplo, você ir no banheiro. Às vezes os pais, e é assim, é até uma coisa da dinâmica familiar, de vai no banheiro, então assim, vou expor aqui um pouco minha intimidade, né? Eu não me incomodo de ir no banheiro e deixar a porta aberta, não me incomodo, se estou eu e meu marido, tudo bem, ele sempre fecha a porta. Meu amor, deixa eu lhe De dizer uma chave. coisa. Com filhos, você Impossível, não tem né? esse Os direito de filhos. banho. Então é Parece ótimo, que é eu um já tô alarme. Inclusive, é tranquila. um desejo. Parece que é um alarme. É Na hora que mesmo, você sozinho. vai Ah, no então eu não vou banheiro, sentir parece que isso. toca um alarme na casa, É. que todo mundo corre. Pronto, eu
eu já deixo a Sempre porta alguém aberta tá precisando mesmo. de você nesse momento. Assim, é cômico, né? Então, assim, fica do seu lado. E aí? É xixi ou cocô? Irmão, Seu xixi tá Mamãe, vermelho, mamãe, É hoje. mesmo? E aí? Não, mamãe, deixa eu ver antes de dar descarga. Eu fico, meu Deus do céu. eu disse ao meu marido, eu tenho certeza que tem um alarme na porta desse banheiro. Porque eu abro a porta, aparecem duas carinhas, mamãe, não sei o quê, mamãe, isso. Aí você sente e fica Tá de porta aberta, É, olhando melhor pra cara dos fechar a dois. porta. Não esqueça, Tá fechar a vendo? porta, ó, a porta tá batendo. Olha, não esqueça. muito bem, Não ótimo. esqueça. Então, se pra com seu quem- marido você já é assim, amiga, É. Julinha. Então vai ser tranquilo com o Júlia, Tranquilíssimo. Pois é, então a dica que eu ia dar é exatamente essa. Deixa a porta aberta para poder eles imitarem. Isso, mas deixa. É. Deixa para poder eles imitarem os pequenininhos, né? Dudu e Helena que já desfraldaram, tá tudo certo. Carol e Tony, aí tudo bem. Mas para quem tá no processo, deixa a porta aberta para eles imitarem o comportamento de vocês. Criança vai muito na imitação, Isso, né? sem dúvida. Então, isso já é uma dica. Outro ponto. Quando eles fizerem... Fez xixi. Fiz xixi, mamãe. Já fez. Ah, tudo bem, filho. Da próxima vez, tenta avisar a mamãe antes. Então, é uma opção também. Fiz cocô. Da próxima vez, avisa E antes. tem criança que tem alguns aspectos quando vai fazer cocô, né? Ele fica num cantinho, às vezes a fica carinha, com isso, né? se afasta de onde tá e tal. Nessa hora você pode oferecer a ele, filho, você quer ir no banheiro? Isso. Você precisa ir no banheiro. E aí você vai dando essa abertura para ele dizer se sim, se não, se ele está se sentindo seguro, se não tá. Enfim, mas normalmente algumas crianças dão esse sinal, principalmente sinais, na hora de fazer cocô. Isso, E ótimo. aí, sobre o local, né? Então, Tá. o famoso pinico, redutor, e aí? Qual é a indicação? Não, indicação, na verdade, não tem indicação. Ah. Na verdade, no meu ponto de vista, a criança é quem vai escolher. Sim. Tem essa criança que vai querer imitar o pai, vai preferir ir pro redutor, Pro redutor de desculpa. assento. Vai pro vaso, sendo que pro redutor, o que a gente tem que ter em mente? Que o pezinho dessa criança tem que estar Apoiado. firme, tem que estar apoiado. Então, no caso, quando a gente pensa no assento, a gente precisa de um banquinho, ou a gente precisa de uma escadinha para subir. Então, ele tem esse contexto. Pode ser mais tranquilo pelo imitar. O pinico, ele é mais fácil do acesso da criança. Isso. A criança tem mais autonomia para ir, voltar, sentar, levantar, brincar com esse pinico. Então, às vezes, o pinico pode ser uma escolha no início por causa dessa facilidade. Isso, ficar atento também à questão do pinico, que você pode, no começo, incentivar a criança a sentar no pinico até de fralda, de roupinha. Isso, só para conhecer o ambiente. Só para conhecer o ambiente. E eu acho que eles também têm medo de cair dentro, né? Assim, às vezes. Sim, no redutor de assento. E aí o que Às vezes acontece? acontece. Com o Dudu é quase assim um malabarismo, porque eu tentei implementar o redutor com escadinha, bonitinho e tal, não sei o quê. Não teve jeito. Ele mandava tirar. E queria sentar sozinho. Ele só faz com a tampa levantada. Tampa levantada, assim. Ele quer sentar, independente de xixi e cocô. Ele não segura a pitoquinha assim, ele faz sentadinho. Só que eu fico na angústia, porque chega a ser perigoso, que ele escala o vaso. É uma coisa mais linda. E fica se apoiando E lá fica no se vaso. apoiando ali, ó. Ó, o braço firme. Braço firme, depois para e sai. Eu fiz, filho. Aí, Cuidado pra não cair. porque escorrega, cai. Sim. É um perigo, Cai. mas assim, tentei de todo jeito. E ele não quer. Todo adulto. Exatamente. Cada criança vai Tem ter. Então, criança quem que é vai assim. escolher é a criança. É a não tem criança. a indicação. Pelo menos no meu ver, não consigo ver a indicação. Eu Sim. consigo ver Tem onde prós a e criança vai contras se de cada sentir um. mais segura, na verdade. Isso. Né? E cuidado também, tanto no pinico como no redutor de assento, para não ficar uma coisa meio tipo castigo, sabe? De vou sentar você tem que sentar aqui no piniquinho para fazer cocô. Criar aversão, né? E aí a criança vai criando aversão. Então isso tem que ter um pouco um pouco não, muito de naturalidade para não ficar aquela coisa coercitiva, né? Que também Isso não é ainda legal. O pinico, às vezes, você consegue levar aquela criança que está no início do processo, que reconhece aquele ambiente como aquele, né? O pinico de fazer xixi e cocô, você pode carregar ele para os outros cantos, né? Vai viajar Isso. e tal, você tem essa facilidade. Isso. Meninas, em relação à diferença do desfraude de menino e menina, tem diferença?
Tem diferença. Você acabou de colocar uma, Isso, né? exatamente. Que Dudu senta no iniciozinho a gente pode estimular o menino, tanto o menino quanto a menina, a sentarem, né? O menino a sentar. Tanto para fazer xixi quanto cocô. Para não causar muita confusão, coitada. Então, na hora do xixi, ele ainda tem que pensar que, é xixi, aqui eu vou segurar a pitoca, sentada, aqui não em vou pé. segurar. Menina, mas eu acho que ele não vai segurar a pitoca. Porque o meu marido a intimidade. Né? Nossos Eu- maridos. Mas o meu marido faz xixi sentado. E E aí, ele acho que nunca viu o pai fazer xixi em pé. Aí, Mas daqui a pouco ele vai estar na casa dos amiguinhos, vai vai ser, estar sei no lá, colégio. divertido. Tem colégio que tem mictório, né? Isso. Inclusive, existem uns mictórios para você colocar em lindo, casa, fazendo né? sapinhos que faz não sei o quê. É fofo. Exato. Eu até, ele não quis nem saber, o sapinho, Não, jogou foi. no... Jogou no nem bato e Eu não quis até saber. queria Eu que ele nem fizesse xixi em entendo. pé, porque às vezes no... É mais no- prático, né? fora de casa, né? Isso. É até melhor, mas... Eu tenho um paciente, inclusive, que ele usa o mictório, a mãe comprou, colocou lá no banheirinho, ele super curte. Então, realmente a gente vai ter que ver o que é que a criança gosta mais. Nesse começo, não tem estresse, tá? Nesse começo, todo mundo sentadinho para xixi, para cocô e tá tudo Isso, certo. limpeza E das ok. meninas, orientar as meninas na limpeza, porque tem esse Isso. contexto A Helena individual. teve, acho que a Helena teve uma infecçãozinha urinária, porque assim, era tanta independência que não assim, eu Sim. limpo mamãe. Sim. É bem comum. E isso. aí, aí na né? limpeza, foi aquela Isso. coisa. aí vem. Isso, a limpeza. E introduzir desde o início também, minha gente, lavagem das mãos pós o uso, essa higiene pessoal. Nem que eles não façam sozinhos, mas eles terem a ideia de que fez xixi, fez cocô, devem Tem lavar que as fazer. mãos, O passar hábito. sabonete. Esse hábito começar Isso. desde o início. Tem que entrar nesse processo também. Exatamente. Acho que agora, durante a pandemia, coitados, eles estão não. acostumados Isso aí, a lavar a a mão, passar E álcool já, álcool. porque chega as criancinhas tudo pequenininhas, assim, álcool nossa. gel. Não, minha gente, só um parênteses, não tem nada a ver com desfraude, mas eu gosto de parênteses. Eu achei a coisa mais linda. Um dia desse eu atendi uma que a mãe disse: pegue na barriguinha de tia Tassi, dê um tchau antes de ir embora. Aí ela foi fazer, só que antes ela disse: álcool, mamãe. Passou álcool, Oh. 4 para minha 5 anos. gente. Passou É. álcool na mão É uma nova antes de geração. pegar na Álcool em minha gel. barriga. Eu fiquei assim, ó, minha gente, passada. É. A mãe não mandou. Ela teve a iniciativa de passar álcool em gel antes de Isso. pegar na minha barriga. É. Meu Deus. Já a Helena quer pegar em todos os bebês, né? Depois, outro Helena parênteses. Helena ataca. Ataca os sim, bebês. Quer levar todos pra tua casa. Tá, sim. Então, vamos resumir um passo a passo. O que seria? Vamos. Então, o primeiro ponto, ver os sinais de prontidão. Tá? E aí dá uma olhada, quais são os sinais de prontidão, ver se a sua criança já consegue se comunicar, ver se ela está avisando que vai fazer xixi, então fica ligado nesses sinais, né? Segundo ponto, apresentar o pinico redutor de assento, então apresentar, mostrar para que serve, envolver ele, vou comprar um piniquinho, então vamos comprar comigo o pinico. Isso, Qual é o escolher, né? Escolha, você quer de quê? Do Homem-Aranha, do Thor, Tem pinico de todo escolha. jeito hoje, né? Pois que fala, é, que que canta. fala, que canta, você escolhe. Então, isso envolver a criança, né? E aí, após usar o pinico redutor por uma semana ou mais, dando certo, então, como a gente já falou, 6 meses a 1 ano esse processo Isso. pode durar. Depois que está uma semana ou mais usando direitinho o pinico redutor de assento, aí é que você vai dizer: opa, deu certo, vamos então tirar a fralda. Aí você tira a fralda e aí você vai ver o que é que dá. Lembrando que os escapes podem acontecer E vão tudo acontecer, bem por né? isso, né? Vão Não tem nenhum acontecer. problema. Isso. Tá? E aí, depois desse passo a passo, vamos falar um pouquinho sobre desfraude noturno. O último ponto, né? Acho que o último estágio na do verdade, é desfraude. quando você começa a observar que essa fraldinha está amanhecendo mais seca. Né? E aí Isso. você começa a observar e passar essa segurança para a criança. Claro que existem métodos para você tentar evitar esse escape noturno, né? Sim. Então, diminuir a quantidade de líquido antes dessa criança dormir, fazer com que ela faça xixi antes de dormir, criar isso como um hábito também. Mesmo ela usando fralda, você pode criar esse hábito anteriormente. Vamos fazer xixi, coloca a fralda e coloca para dormir, né? Eu acho que são pontos que devem ser visualizados, vistos e ajudados para essa criança, tá? Essa questão do líquido, às vezes é uma coisa que a família não está nem ligada. Eu sempre gosto de perguntar, quando a gente está falando
falando sobre desfraude noturno. Porque às vezes a criança, ele toma mesmo um gagal já dormindo, já deitado, já tá deitado de pijama, toma o gagal e dorme. 240 ml. 240, Tranquilo. 310. Não, exatamente. Pois é, eu digo, olha, vamos organizar isso daí. Para começo de conversa, não vai rolar mais esse gagal deitado, né? Então, o ideal é que os líquidos, seja água, gagal, leite, qualquer coisa, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, dorme às 8, que é nosso sonho, nossa meta. 8, então até 7 horas líquidos, ok, liberados. Antes de dormir, vamos no banheiro. Mas eu não quero, não tô com vontade. Não, mas vamos no banheiro sim. E essa história de acordar no meio da noite para botar o menino no vaso? Não, sem chance, minha gente. Pelo amor de Deus, o sono é sagrado, Jesus. O sono é sagrado. Deixa ele dormir. Se ele acordar espontaneamente, que tem criança que isso acontece, os mais velhinhos, né? 6, 7 anos, às vezes desperta e vai no banheiro, ok, tudo bem. Mas pra gente acordar não é legal, tá? E aí quando vocês recebem a frase, pessoal, estou tentando desfraldar e não tá dando certo. E aí? Pois é. Primeiro você responde, olha, você é brasileira e não desiste nunca. Não, você tem que saber qual a idade que essa criança está. Se ela realmente deu os sinais de prontidão, né? Se ela quer fazer esse treinamento esfincteriano ou não. Porque tem criança que simplesmente se recusa. Chega um momento dela, não quero, cansei e tal. E aí a gente espera uma pausazinha aí, para tudo, espera de 1 a 3 meses, reavalia tudo isso que a gente conversou durante todo o podcast, para reiniciar depois de uma forma mais gradual, né? Exato. Ontem, por exemplo, por coincidência, eu recebi uma paciente no consultório que deu certo na 3ª tentativa. Olha aí. Então, ela, na primeira tentativa, deu errado. Ela está com 3 e um pouquinho, 3,3, 3,4, mais ou menos na idade que Dudu desfraudou, né? Então, na primeira tentativa deu errado, na segunda também. Ela disse que foi para a 3ª, já dizendo, vai dar errado. Mas não, deu certo. Então, era o momento que ela estava pronta. Às vezes, os pais veem sinais onde não existem também, né? Também. A vontade é tão grande. Exatamente. E cuidado também com a inconsistência entre os pais. Às vezes, a mãe está super empenhada naquilo, ou vice-versa, né? O pai está super empenhado naquilo, quer desfraldar, e a mãe nem tanto. Então, aí fica naquela, eita, comigo, ele tá comigo agora de manhã, aí tá de fralda. Aí, quando tá com o pai de tarde, aí tá sem fralda. Isso dá um nó na cabeça da criança. Peraí, eu fico com fralda ou fico sem fralda? É pra eu fazer no banheiro ou pra fazer na fralda? Isso. Agora a gente só vai ficar assim preocupada, Dulce, se forem crianças assim, naquelas crianças que estão acima dos 48 meses, que não conseguiram esse treinamento esfincteriano, não apresentam esses sinais de prontidão ainda, né, não conseguem ter essa fala. Calma aí, a gente tem que revisitar muita coisa. Não pode ser apenas o processo, né? Faz parte do processo, não. Ela já está numa fase que ela teria que ter esse treinamento voluntário do esfíncter, sim. Né? E aí a gente vai revisitar. Então, a gente vai ver esse relacionamento com os pais, vai ver em que contexto essa criança está inserida e vai descartar também causas fisiológicas, no caso patológicas, para esse treinamento não ter dado certo até então. Né? Como, por exemplo, o transtorno de desenvolvimento, como o transtorno do espectro autista. Pode ser uma manifestação do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Tem que avaliar também, será que tem alguma coisa na bexiga, algum problema na bexiga, que é bexiga neurogênica, por exemplo, é uma patologia associada com essa dificuldade de treinamento esfincteriano, né? Ou ainda questões psicológicas mais profundas, como, por exemplo, abuso. É uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Então, tudo isso precisa ser conversado, avaliado na consulta com um pediatra, caso a criança chegue aos 48 meses e não tenha concluído esse treinamento esfincteriano, né? Não esteja aí andando bem nesse processo. Isso não quer dizer que, pelo menos, ela não possa ter escape, tá, gente? A gente está falando de uma pessoa, de uma criança que não teve, não é conclusão, na verdade, não teve início adequado desse processo, né? Isso, então, a gente está falando de desfraude diurno, né? Também, né? Isso. Também. Noturno o diurno e o noturno também.
Aí pode ter escapes. Escapes podem existir, entendeu? Pra gente não colocar aqui que a criança que tem escape noturno depois de 48 meses está com alguma patologia. Não é isso. Não é isso. É crianças que, após 48 meses, elas não têm um treinamento adequado. Exatamente. Porque escapes vão acontecer até meninos de 10 anos, 12 anos, pode acontecer. Isso, ocasionalmente, mas pode, é né? escape. Exato. O escape do xixi, a gente espera que aconteça até 6 anos e é numa boa. Tá dormindo, faz xixi na cama, até 6 anos. Sonhei que tava numa piscina, mamãe. Exatamente. Isso é comum, Ou isso seja, é normal. na piscina ela faz xixi. Ok, bom saber. Acho que eu não vou tomar banho de piscina com a Helena. Então, até 6 anos, esse escape do xixi à noite é bem de boa, não tem nenhum problema, né? Mas o treinamento esfincteriano até 48 meses, 4 anos, a gente precisa realmente avaliar se foi feito, se não foi feito, se tem algum impasse nisso daí, certo? Ai, meninas, acho que falamos tudo, né? Acho que sim. Acho que sim. Mas, se ficou dúvida, é só mandar pra gente lá no Instagram, manda no direct, que a gente vai responder, né, com o maior carinho, tentar tirar todas as dúvidas aí. E enviem esse podcast para todas as mamães, porque eu acho que todo mundo tem que escutar. Eu acho. Informações importantíssimas. Isso. Nessa orientação aqui das pediatras de ouro. Isso aí. Adorei o de ouro. Foi ótimo, adorei também. Ganhei estrelinha hoje. Uau, eu também. Hoje eu não vou pra casa chorando. Pessoal, um beijo. Até a próxima. Beijo.